Irmãos, como de costume, antes de nós meditarmos na palavra, nós vamos ao Senhor em oração, rogando a Deus pelas nossas vidas, pela Igreja do Senhor. Como é bom podermos ler no Evangelho de João a respeito da oração do Senhor Jesus Cristo em nosso favor, a respeito da oração do Senhor Jesus Cristo por nós, quando Ele rogou ao Pai para que nós fôssemos fortalecidos e santificados na verdade. Vamos orar, assim como o Senhor Jesus Cristo orou pela nossa santificação, façamos o mesmo, oremos pela nossa santificação, para que nós sejamos santificados na verdade. Oremos ao Senhor. Senhor nosso Deus, Deus Santo, Deus que nos chamou das trevas para a Tua luz, Deus que é Rei, que domina sobre tudo, mas que especialmente reina sobre a Tua Igreja, como Senhor dela, como aquele que entregou a vida por ela. Nós Te louvamos, ó Deus, pelo privilégio de estarmos aqui no culto ao Senhor, podendo servir ao Senhor em culto e podendo, ó Deus, ouvir a Tua voz na Tua palavra. Muito obrigado, Senhor Deus, por reconhecermos e lembrarmos que o Senhor intercedeu por nós, o Senhor rogou por nós, o Senhor rogou pela nossa santificação, o Senhor rogou para que nós fôssemos firmados, santificados na verdade, na Tua palavra. Ó Deus, nos santifica na Tua verdade, nos santifica na Tua palavra, que é a verdade. Que nessa noite, Senhor Deus, nós sejamos lembrados mais uma vez do Evangelho, da salvação pela graça e do papel, Senhor Deus, que a Tua palavra, que a Tua lei ocupa em nossa salvação. Que nessa noite, mais uma vez, nós sejamos advertidos contra os perigos de cedermos à tentação de outros caminhos, de outras propostas de salvação e santificação. Que o Senhor nos firme na graça de Cristo, para que na graça de Cristo nós, firmados então, venhamos perseverar para a glória do Teu santo nome. Essa é a nossa oração em nome do Senhor Jesus Cristo. Amém. Irmãos, vamos abrir nossas Bíblias na carta de Paulo aos Gálatas. Nós vamos abrir no capítulo 3. Carta de Paulo aos Gálatas, capítulo 3. E nós faremos a leitura a partir do versículo 15 até o versículo 25. Mas nós nos deteremos nessa noite na continuidade desses versículos. Nós vimos até o versículo 20 na última semana, nós vimos do versículo 15 ao 20 na última semana. Hoje veremos do versículo 21 ao 25. A leitura é então dos versículos 15 ao 25, mas a exposição será do versículo 21 ao versículo 25. Ouça com atenção a palavra de Deus. Ela pode e certamente fala aos nossos corações. Ela nos diz assim: Irmãos, falo como homem. Ainda que uma aliança seja meramente humana, uma vez ratificada, ninguém a revoga ou lhe acrescenta alguma coisa. Ora, as promessas foram feitas a Abraão e ao seu descendente. Não diz, e aos descendentes, como se falando de muitos, porém como de um só, e ao teu descendente, que é Cristo. E digo isto, uma aliança já anteriormente confirmada por Deus, a lei, que veio 430 anos depois, não a pode abrogar, de forma que venha a desfazer a promessa. Porque se a herança provém de lei, já não decorre de promessa, mas foi pela promessa que Deus a concedeu gratuitamente a Abraão. Qual, pois, a razão de ser da lei? Foi adicionada por causa das transgressões, até que viesse o descendente a quem se fez a promessa, e foi promulgada por meio de anjos pela mão de um mediador. Ora, o mediador não é de um, mas Deus é um. É porventura a lei contrária às promessas de Deus? De modo nenhum. Porque se fosse promulgada uma lei que pudesse dar vida, a justiça, na verdade, seria procedente da lei. Mas a Escritura encerrou tudo sob o pecado,
para que, mediante a fé em Cristo Jesus, fosse a promessa concedida aos que creem. Mas antes que viesse a fé, estávamos sob a tutela da lei, e nela encerrados, para essa fé que de futuro haveria de revelar-se. De maneira que a lei nos serviu de aio para nos conduzir a Cristo, a fim de que fôssemos justificados por fé. Mas tendo vindo a fé, já não permanecemos subordinados ao aio. Amém. Vamos mais uma vez ao Senhor em oração, pedindo que Ele possa, nesse momento, falar ao nosso coração pela palavra. Senhor, nós lemos a Tua palavra e rogamos ao Senhor que nessa noite o Senhor fale conosco, que pela graça do Senhor Jesus Cristo, o Senhor nos ensine a respeito da Tua salvação nesta noite. Essa é a nossa oração em nome do Senhor Jesus Cristo. Amém. Irmãos, nós temos observado a luta de Paulo pelo verdadeiro evangelho ao longo da carta de Paulo aos Gálatas. E nós temos visto que no capítulo 3, essa carta ganha um teor muito forte de exortação. Paulo, ele eleva o tom da voz, ele se torna mais rígido nas suas exortações, no seu carão para com os irmãos. Ele mostra, então, a sua indignação diante da situação que aqueles irmãos viviam. Ele se mostra indignado diante da forma que os irmãos estavam procedendo. A razão é aquela que nós temos visto já há algumas semanas. Os irmãos estavam abandonando o verdadeiro evangelho para seguir um falso evangelho que não era o evangelho do Senhor Jesus Cristo. Eles haviam crido na palavra de Cristo, eles haviam recebido o Espírito Santo, eles haviam começado o caminho no Espírito Santo, mas estavam se afastando da fé, se afastando de Cristo, se afastando do Espírito de Cristo. E a razão para isso, irmãos, basicamente, como nós temos visto, é que foi ofertada para esses irmãos uma outra possibilidade de salvação, de redenção e de participação no povo de Deus. Aqueles irmãos haviam aprendido que somente por meio da fé em Cristo Jesus, eles poderiam ter seus pecados perdoados, serem salvos e então fazerem parte do povo de Deus. Mas com o tempo, uma segunda oferta foi feita. E começou-se a ensinar àqueles irmãos que, além do Senhor Jesus Cristo, eles precisavam obedecer à lei de Deus para serem salvos. Eles precisavam obedecer à palavra de Deus, todos os mandamentos de Deus perfeitamente para que eles fossem salvos e então entrassem no povo de Deus. Especialmente isso é verdadeiro quanto àqueles mandamentos que faziam do povo que não era judeu, judeu. Aqueles mandamentos que dizem respeito à circuncisão, à alimentação e assim por diante. Aqueles irmãos estavam aprendendo que eles precisavam se tornar judeus para serem salvos. Eles estavam saindo do evangelho de Cristo, aceitando uma outra proposta de evangelho que não era de Cristo. Para exortar então os irmãos, Paulo ele começa a utilizar diversos argumentos, diversas técnicas e táticas. Primeiro, ele começa a lembrar aos irmãos da sua própria experiência, da própria experiência desses irmãos, dizendo ou lembrando a eles que eles haviam começado no evangelho, que eles haviam começado em Cristo, que eles haviam começado no Espírito e que não fazia o menor sentido eles terem começado tão bem e agora estarem se desviando para um outro caminho. Depois de usar a experiência dos Gálatas, ele usou a experiência de Abraão e lembrou como Abraão, o pai da fé, foi salvo pela fé em Cristo Jesus. Como Abraão não foi salvo porque obedeceu a Deus, mas foi salvo porque ele creu nas promessas de Deus. Os versículos que nós lemos então, a partir do versículo 15, dão continuidade a esse propósito, o propósito de levar os irmãos a compreenderem que eles não são justificados pelas obras da lei, pela obediência dele, pelos méritos dele, mas sim pela fé em Cristo Jesus. Se o versículo 14 do capítulo 3 terminou falando da promessa do Espírito Santo, os versículos 15, os versículos diante, do versículo 15 até o versículo 29, irão tratar do relacionamento que existe entre as promessas e a lei de Deus. A razão para isso, irmãos, é que pode haver uma confusão na nossa mente. Porque Paulo vai falar sobre promessa, vai falar sobre lei, vai falar que Deus prometeu, que nós temos que crer. E a pergunta que nós poderíamos fazer é: se a salvação é pela fé, se a salvação não é pelos méritos, não é pelas obras da lei, se a salvação é pelas promessas de Deus e não pela lei, por que Deus deu a lei? Talvez essa seja uma das grandes perguntas que Paulo está tentando responder nesses versículos, e certamente é a pergunta principal que nós iremos lidar
nessa noite. Qual é o propósito da lei? Qual é a razão da lei? Porque Deus nos deu uma lei se a salvação é pela fé, se a salvação é pelas promessas e não por ela. Nós continuaremos então aprendendo aquilo que nós começamos na última semana, aprendendo que em nossa aliança com Deus em Cristo, as promessas são recebidas pela fé e não através da lei. Nós vimos primeiro, irmãos, que a lei não pode invalidar as promessas. Nós vimos isso na última semana. E nós começamos a perceber que em Cristo a promessa é dada somente aos que creem, não aos que obedecem perfeitamente. Porque não há esse que obedece perfeitamente, mas aos que creem. Hoje nós vamos continuar esse ponto, aprendendo que em Cristo a promessa é dada aos que creem. E quando nós concluirmos ele, nós vamos observar nos últimos versículos, até o versículo 25, que em Cristo a lei cumpriu o seu papel. Nós vamos ver mais uma vez aqui em Cristo, em nossa aliança com Deus em Cristo, as promessas são recebidas pela fé. Em outras palavras, a promessa é dada aos que creem. Nós começamos a observar que a partir do versículo 19, na última semana, o apóstolo Paulo começa a responder a grande pergunta que vai nos guiar nessa noite. Qual é a função da lei? Qual é o propósito da lei? Qual é a razão de ser da lei? E Paulo tem tentado responder essas perguntas do versículo 19 até o versículo 25. Nós vimos através dos versículos 19 e 20 que quando Paulo usa a palavra transgressão, o apóstolo sugere então que a lei foi dada para mostrar a gravidade do nosso pecado. Só existe transgressão se existe uma lei. Ou seja, você só pode transgredir uma lei que existe. Se a lei não existe, você não pode transgredi-la. E Paulo está dizendo, a lei foi dada para que o nosso pecado se transformasse em uma transgressão. Ou seja, a lei foi dada para agravar o nosso pecado, para torná-lo mais grave diante de Deus, para mostrar a maldade, a perversidade dos nossos pecados. Esse é o primeiro uso da lei que Paulo nos mostra aqui. A lei foi dada para revelar a gravidade, a malignidade, a maldade do nosso pecado, das nossas ações, para que o nosso pecado se transformasse em transgressão. Esse é o primeiro propósito. O segundo propósito, Paulo começa a desenvolver ainda melhor nos próximos versículos. Nos versículos 21 e 22, então, Paulo vai afundar ainda mais, vai aprofundar ainda mais a ideia de como a lei consegue tornar o nosso pecado mais grave, de como a lei revela a maldade que há em nós. Veja os versículos 21 e 22. A pergunta que Paulo faz: é porventura a lei contrária às promessas de Deus? De modo nenhum, porque se fosse promulgada uma lei que pudesse dar vida à justiça, na verdade, seria procedente da lei. Mas a Escritura encerrou tudo debaixo do pecado, para que, mediante a fé em Jesus Cristo, fosse a promessa concedida aos que creem. Veja, irmãos, depois de tudo que Paulo falou a respeito das promessas de Deus e a respeito da lei de Deus, ele faz a seguinte pergunta: a lei é oposta às promessas? A lei de Deus que foi dada a Abraão, ela é contrária? As promessas que foram dadas a Abraão, é contrária à lei de Deus? Desde o versículo 15, Paulo vem tratando desse relacionamento. E quando nós lemos esse texto à primeira vista, parece que de fato as promessas são contrárias à lei. Quando a gente olha, a gente pensa, veja, se o homem é justificado pela fé, se o homem é justificado por meio das promessas de Deus e não por meio da lei, a lei não tem utilidade alguma. Na verdade, nós poderíamos até concluir, parece que a lei é contrária às promessas. Mas Paulo rapidamente está negando esse tipo de pensamento da nossa parte. Paulo está dizendo, a lei é contrária às promessas de Deus, ele está dizendo, de forma nenhuma. E Paulo é absolutamente enfático aqui. Não é um simples não, ele está dizendo, de modo nenhum, absolutamente não. A lei não é contrária às promessas de Deus. Como Paulo, irmãos, pode chegar a essa conclusão? Como depois de mostrar com tanta clareza que a lei não salva, que a lei não leva à salvação e que as promessas levam, como Paulo pode dizer que a lei não é contrária às promessas? A explicação de sua negação de que a lei não é contrária às promessas vem no restante da frase, no restante do versículo 21, que diz assim: porque se fosse promulgada uma lei que pudesse dar vida, a justiça, na verdade, seria procedente de lei. A lógica das palavras de Paulo é simples no que ele diz o seguinte: se existisse uma lei que
que pudesse dar vida, que pudesse levar o homem da morte para a vida. Certamente a justiça, a justificação, o perdão dos pecados, a salvação teria sido dada pela lei. Mas a verdade é que ninguém pode ser justificado pela lei. Uma vez, então, que a lei não tem poder para dar vida, a justiça não pode vir por meio dela. O apóstolo, irmão, já deixou claro, no versículo 10 do capítulo 3, que ninguém pode ser justificado pela lei. Ninguém pode ser salvo pela lei porque todos pecaram e todos carecem da glória de Deus. Paulo deixou muito claro no versículo 10 que o homem não pode ser justificado pela lei, porque para ser justificado pela lei ele precisa obedecer perfeitamente cada um dos critérios da lei, e isso é impossível para o homem. Uma vez que a lei então exige uma perfeita obediência aos mandamentos que nós não podemos dar, certamente ela não é o caminho pelo qual nós podemos ser salvos, pelo qual o Senhor pode nos dar vida. Note, irmãos, que a vida aqui, dar vida e justificar, tem o mesmo significado, praticamente o mesmo significado. Vivificar, dar vida, justificação, tem aparentemente aqui o mesmo significado, o mesmo sentido. A vida, então, irmãos, aquele que concede a vida para os que estão mortos em seus delitos e pecados, é o mesmo que concede perdão para aqueles que estão cheios de pecado. Nós podemos dizer que dar vida e justiça aqui se referem à mesma coisa. A lei não pode dar vida, a lei não pode dar salvação, a lei não pode trazer perdão, não pode justificar, não pode salvar. Mas isso não parece ter respondido a pergunta que a gente fez no início. Se a lei não tem poder para isso, por que ela foi dada? Será que ela não é contrária às promessas de Deus? Eu creio que nesse momento João Calvino ele ajuda, porque ele diz o seguinte: a lei seria contrária às promessas se tivesse o poder de justificar, pois haveria então dois métodos de salvação ou de justificação do homem, dois caminhos separados para se alcançar a justiça. Mas Paulo recusa tal poder à lei, ou seja, não há contradição. O que Calvino está dizendo aqui, irmãos, é que a resposta de Paulo é a seguinte: a lei é contrária às promessas? Não, porque a lei não vem para fazer o que as promessas fazem. A lei se torna contrária às promessas quando nós acreditamos que a lei veio para salvar o homem. E Paulo está dizendo: Deus não deu a lei para salvar os homens. Deus deu as promessas para salvar os homens. Deus deu o evangelho para salvar os homens. Deus deu a fé para salvar os homens, e não a lei. Por isso que Paulo está dizendo, a lei não é contrária às promessas, porque a lei tem um propósito, as promessas têm outro propósito. O problema somos nós que fazemos confusão. O problema somos nós que, não satisfeitos com o meio de salvação que Deus nos deu, nós queremos criar outras formas de salvação, outras plataformas pelas quais nós podemos ser salvos. Nós queremos transformar a lei e torná-la um caminho de salvação. Irmãos, isso está na cultura dos seres humanos de maneira geral. Nós vemos isso de maneira muito clara em nossa região. Essa época do ano mostra como nós queremos ser salvos pelos méritos e pela lei. As procissões que acontecem nessa época de ano, as peças que são realizadas nessa época de ano, as pessoas tentando pagar penitências nessa época do ano, as pessoas deixando de comer carne essa época do ano, comendo peixe, achando que é o que entra que de alguma forma torna o homem impuro. Essas coisas mostram como o legalismo está enraizado na nossa alma. Nós queremos ser salvos pelo que nós fazemos. Então nós fazemos jejuns para sermos perdoados por Deus, para termos os nossos pecados perdoados diante do Senhor. Nós fazemos procissões para sermos aceitos diante de Deus. Nós pagamos penitência para que os nossos pecados sejam menos graves ou sejam perdoados pelo Senhor. Tudo isso porque nós não concordamos ou em nosso coração nós não aceitamos a salvação pela graça por meio da fé. Nós dizemos da boca para fora, nós queremos ser salvos pela fé, pela graça, mas na prática parece que sempre há uma pontinha de legalismo no nosso coração. Por mais que a gente diga, eu quero ser salvo pela graça, pela fé em Jesus Cristo, sempre há uma pontinha de legalismo no nosso coração. Se as coisas começam a dar errado na nossa vida, nós começamos a dizer, é porque eu não estou orando. Como se Deus agisse na nossa vida porque nós oramos ou deixamos de orar. Quando as coisas não estão indo muito bem, é porque eu não estou sendo fiel a Deus.
Irmãos, é verdade, o caminho de obediência, ele traz bênçãos. E o caminho de desobediência traz consequências. Mas perceba, a razão de Deus abençoar você não é porque você ora muito, não é porque você obedece muito, não é porque você vem muito à igreja, não é porque você faz muito jejum, ou porque você, nessa época do ano, lembra da ressurreição de Cristo Jesus. A razão de Cristo abençoar é as promessas de Deus, que, como Paulo deixa claro, não é pela lei, é pela graça de Deus que Deus promete bênção e salvação. É por isso que a lei não é contrária às promessas, porque a lei não vem realizar aquilo que as promessas de Deus realizam. A lei não foi dada para salvar o homem. A lei não foi dada para que o homem fosse salvo por meio dela. Pelo contrário, as promessas é que foram. A lei não foi promulgada para dar vida, para dar justiça, ela tem outras funções. Como o versículo 22 nos diz, por exemplo, a lei nos coloca debaixo do pecado. Os versículos 19 a 20 nos diz que a lei agrava o nosso pecado, mostra como o nosso pecado é, na verdade, uma transgressão. O versículo 22, nos diz que a lei nos coloca debaixo do pecado. Como Paulo mencionou aqui, irmãos, nós temos a ideia de que a lei veio para que a ofensa do pecado fosse ressaltada. E uma vez que a ofensa do pecado é ressaltada, nós temos então uma prisão, um confinamento. A lei não pode nos oferecer vida porque ela nos coloca debaixo do pecado. Por uma razão simples. Quando existe uma lei que diz não adulterarás, e nós então olhamos para uma mulher ou para um homem com pensamentos impuros e nós quebramos essa lei, nós estamos debaixo do pecado. Nós estamos debaixo da maldição do pecado. Nós estamos debaixo da condenação do pecado. Ou seja, um dos propósitos da lei de Deus é colocar todo homem debaixo de maldição. Pode parecer estranho, não é? Por que Deus deu uma lei para colocar todo homem debaixo de maldição? Nós vamos chegar lá, mas nós podemos adiantar para que todos os homens corram para o único que pode salvá-los dessa maldição. A lei de Deus veio para colocar todos os homens debaixo da condenação do pecado, para confinar, prender, aprisionar todos os homens debaixo das consequências terríveis de quebrar a lei de Deus. Nenhum homem é capaz de obedecer os mandamentos de Deus e por isso todo homem está debaixo de maldição dos pecados. Nas próprias palavras de Paulo, em Romanos 3:23, todos pecaram, carecem da glória de Deus. E o que resta então para todos os homens é estar debaixo do pecado, debaixo da maldição do pecado. Mas veja, Paulo nos diz que não apenas os homens, mas que todas as coisas estão debaixo do pecado. É interessante isso. O texto nos diz que a lei coloca todas as coisas debaixo do pecado. Nós lembramos então, irmãos, que Paulo, em outra carta sua, em Romanos, ele lembra que toda a criação, a natureza, está debaixo do cativeiro da corrupção, está sujeita à vaidade. O que Paulo está revelando, irmãos, é que a lei de Deus mostra a maldade do pecado e o cativeiro do pecado é tão terrível que não só os homens estão presos neles, mas a própria criação está presa debaixo do cativeiro do pecado. Não são apenas os homens que adoecem, os animais adoecem, os animais morrem, as plantas recebem pragas e morrem, a natureza, o solo padece, a criação lamenta o peso do pecado, porque o pecado é capaz de amaldiçoar toda a criação. O pecado traz maldição e condenação sobre toda a criação, de forma que toda a criação geme o cativeiro do pecado. Geme por causa das trevas do pecado. Todas as criaturas que existem nesse mundo estão debaixo desse terrível cativeiro. E a lei serve para nos mostrar que nós estamos presos a ele. A lei de Deus serve para nos mostrar que nós estamos presos, de fato, ao cativeiro do pecado. Todos os homens e até mesmo a criação de Deus está debaixo da maldição do pecado, debaixo do poder do pecado. A única esperança de libertação é mencionada no próprio versículo 22, quando nos diz: para que, mediante a fé em Jesus Cristo, fosse a promessa concedida
aos que creem. O propósito, irmãos, da lei é mostrar que nós estamos presos, é mostrar que nós estamos debaixo de maldição, de condenação, para que, mediante a fé em Cristo, a promessa fosse concedida aos que creem. O próprio Deus, o autor da lei, ordenou que homens estivessem debaixo de maldição. E ele fez isso para que nenhum homem pudesse encontrar esperança, senão por um único caminho, a fé em Jesus Cristo. Deus deu a lei para que todo homem pudesse perceber com clareza que não há salvação senão por meio da fé em Jesus Cristo. O Senhor deu a lei e mostrou quão grave é quebrar a sua lei, para que todos os homens olhem para a lei e temam ao perceber que estão debaixo de grande e terrível condenação por causa dos seus pecados. Para que eles sintam medo simplesmente? Não só isso. Para que ao perceber a gravidade dos seus pecados, para que ao perceberem a gravidade da maldição que está sobre eles, eles corram para Cristo por meio da fé. Para que eles percebam que só há um mediador entre Deus e os homens, para que eles percebam que só há um caminho, uma verdade e a vida, para que eles percebam que só há uma forma de alcançarem o perdão dos pecados, a fé em Jesus Cristo. O Senhor faz questão de nos mostrar a nossa malignidade, para que não nos reste outra opção de salvação, a não ser o seu Filho Jesus. O Senhor usa a lei e a condenação da lei para nos levar a compreender que somente pela fé em Cristo nós podemos ser salvos. Que promessa é essa que Paulo então nos promete aqui? Que promessa é essa que ele diz, mediante a fé em Jesus Cristo, fosse a promessa concedida aos que creem? Certamente é aquela promessa que foi mencionada nos versículos anteriores, a justificação dos pecados que foi prometida a Abraão, que foi selada pelo Espírito Santo em nosso coração. Essa é a promessa de salvação que nós podemos obter por meio da fé em Jesus Cristo. Essa é a promessa de salvação que Deus quer nos levar a enxergar ao contemplarmos a prisão na qual nós estamos encarcerados. O Senhor Jesus é de fato o alvo para o qual Deus quer que nós olhemos, e nós devemos olhar para esse alvo da prisão na qual nós nos encontramos. Paulo está dizendo, vocês estão presos debaixo do pecado, da condenação do pecado, da maldição do pecado, vocês estão debaixo da ira de Deus. E isso para que vocês olhem para a promessa de salvação, de perdão em Jesus Cristo. Nas belas palavras de Calvino ele diz, esta frase está repleta do mais alto conforto, do consolo. Ela nos diz que onde quer que nós ouçamos que estamos condenados nas Escrituras, há ajuda fornecida para nós em Cristo, se nós nos dirigirmos a Ele. Estamos perdidos, e embora Deus pudesse ficar em silêncio, por que então Deus declara tantas vezes que nós estamos perdidos? É para que não pereçamos pela destruição eterna, mas atingidos e confundidos por uma sentença tão terrível, possamos pela fé buscar a Cristo, por meio do qual nós passamos da morte para a vida. Veja o que nós aprendemos aqui. Nós estamos perdidos, nós estamos debaixo do pecado, da condenação do pecado, debaixo da maldição do pecado, e Deus poderia ficar calado, em silêncio, e nós continuaríamos condenados, perdidos, debaixo da maldição do pecado. Mas Deus faz questão de tantas vezes repetir em sua palavra, se dirigindo aos nossos corações, vocês estão debaixo de maldição, vocês estão debaixo da ira, vocês estão debaixo da lei, vocês transgrediram a lei, todo aquele que transgride a lei está debaixo de maldição. E nós pensamos que Deus terrível é esse que toda hora diz que nós estamos debaixo de condenação, debaixo de pecado, debaixo da ira dele. É exatamente o oposto. Que Deus gracioso é esse que, ao invés de ficar calado e deixar que nós sejamos condenados, constantemente repete: olha, vocês estão debaixo da condenação, vocês estão debaixo de maldição, vocês estão debaixo do pecado, se arrependam e creiam em Cristo Jesus. É a graça de Deus, irmãos, que mostra o real papel da lei. A lei também atinge ou cumpre
os propósitos da graça de Deus. O propósito gracioso de revelar a maldade que há em nós, para que nós corramos para Cristo o mais rápido possível. Nós devemos lembrar, Deus está constantemente repetindo ao nosso coração: vocês estão debaixo do pecado. A lei mostra isso. Corram para Cristo Jesus. Esse é um dos papéis da lei. Apontar para Cristo. Esse papel vai ser melhor descoberto nos versículos adiante. Observe que, a partir do versículo 23, nós vamos perceber que em Cristo a lei cumpriu o seu papel de guia. Versículo 23 continua o raciocínio do versículo 22. E o tema, então, ainda é o papel da lei, os propósitos da lei. E Paulo vai adicionar um outro propósito no versículo 23. Mas antes que viesse a fé, estávamos sob a tutela da lei e nela encarcerados, para que essa fé que de futuro haveria de revelar-se. Aqui, irmãos, nós temos um outro cativeiro, né? Primeiro, Paulo falou do cativeiro do pecado. Estamos debaixo da maldição do pecado, debaixo do poder do pecado, e nós podemos ser libertos dele por meio da fé em Jesus Cristo. Agora, Paulo fala de um outro cativeiro, o cativeiro da lei, o confinamento da lei. E aqui, irmãos, é importante perceber que nós podemos compreender a descrição da vinda da fé, não é? Como Paulo fala aqui, até que viesse a fé, em duas dimensões. Nós vamos tratar primeiro daquela que diz respeito à história da redenção. Depois nós vamos lidar com aquela que diz respeito às nossas vidas em particular. Ou seja, nós podemos compreender as palavras do versículo 23 em diante a partir de duas dimensões. Uma ampla, compreendendo a história do povo de Deus, e uma mais particular, compreendendo a nossa própria história. Primeiro nós vamos ver a perspectiva ampla, a perspectiva que fala da história do povo de Deus como um todo. Observe que Paulo vai comparar aqui duas eras, dois momentos da história do povo de Deus. Um momento marcado pela lei, pelo confinamento da lei, e um segundo momento marcado pela fé em Jesus Cristo. E aqui, irmãos, veja, nós não podemos imaginar que Paulo esteja afirmando que em algum momento da história do povo de Deus, a graça não foi o instrumento da salvação, não foi o meio de salvação. Nós não podemos imaginar que Paulo está dizendo aqui que em algum momento da história a fé não foi o instrumento de Deus para a salvação. Nós compreendemos muito bem que desde Adão o meio de salvação é a fé na promessa de um Messias Salvador. Porém, a mesma palavra que nos revela isso é a palavra que nos mostra que em determinados momentos da história do povo de Deus havia ênfases distintas. O que Paulo está nos ensinando, então, é que houve um período da história do povo de Deus, chamado Antigo Testamento, onde a fé em Cristo ainda não havia sido revelado com clareza. E porque a fé em Cristo não havia sido revelado com clareza, os homens eram guiados especialmente pela lei. Mais uma vez, existia um período na história da igreja, chamado Antigo Testamento, onde a fé em Jesus Cristo não havia sido revelado com clareza, e por isso os homens eram guiados especialmente pela lei. O que temos então é a comparação de eras. A primeira, onde a fé em Jesus Cristo ainda não havia sido revelada com toda a nitidez. Veja, a salvação era pela fé, mas a salvação pela fé no Messias que estava por vir, que não havia se revelado ainda. O descendente de Abraão que viria, o descendente de Davi que viria, mas que não havia ainda sido revelado. Essa época, essa era do povo de Deus foi marcada pela entrega da lei de Moisés. E o povo era guiado especialmente pela lei e não pelo evangelho. Não é que não existisse graça e fé, existiam. Mas percebe que quando Cristo ainda não foi revelado, essas coisas ainda são promessas e não uma realidade. Você percebe que quando Cristo ainda não foi revelado, o evangelho é apenas uma promessa e ainda não é uma realidade. É nesse sentido que a nossa própria confissão de fé chama o Antigo Testamento de época da lei. Por quê? Porque o Antigo Testamento é a época da lei, o Novo Testamento é a época do evangelho. A razão é muito simples. Não é que no Antigo Testamento os homens não fossem salvos pela fé no Messias prometido, mas é porque no Antigo Testamento o evangelho era uma promessa, ainda não era uma realidade
consumada, completa. No Novo Testamento, não. Com a vinda de Cristo, a promessa do Evangelho se fez carne. A promessa do Messias se fez carne, habitou entre nós, viveu entre nós, morreu entre nós. E o Evangelho, então, não é mais uma promessa, mas o reino de Deus chegou. E agora o Evangelho é uma realidade plena. Abraão creu nas promessas de Deus, mas o Evangelho só foi revelado com esplendor na vinda do Senhor Jesus Cristo. Como nós já dissemos, então, as palavras de Paulo não nos dizem que não havia fé, mas que havia uma fé que estava para se revelar. Que fé é essa? Versículo 23 nos diz que havia uma fé que estava para se revelar. Ele diz, para essa fé que de futuro haveria de revelar. Que fé é essa, irmãos? Certamente é a fé em Jesus Cristo, a fé que ele mencionou anteriormente. Como, mais uma vez, citando Calvino, ele resume, a fé ainda não foi revelada, não porque os pais quisessem luz, não porque os pais não quisessem luz, mas porque tinham menos luz do que nós. Eles tinham luz. No Antigo Testamento nós temos a luz de Cristo, mas ainda não é a luz plena. Eles tinham velas que ajudavam eles a perceberem um caminho, mas o sol não havia raiado ainda. Quando nós estamos sem energia e nós então temos que acender velas, nós percebemos a utilidade delas. Elas clareiam a casa a ponto de você não esbarrar em alguma coisa, em você não bater em alguma coisa, você não derrubar algum objeto. Mas quando amanhece e o sol já raiou e a sua luz já entrou pelas nossas janelas, as velas não precisam mais ficar acesas, porque já não há necessidade mais alguma das velas. Esse era o Antigo Testamento, um tempo marcado por luzes de velas, tempos marcados pela manifestação de Cristo Jesus, de forma a iluminar o caminho para que os nossos irmãos tivessem conhecimento suficiente para serem salvos. Mas uma vez que o sol da justiça raiou em nossas janelas, não há mais necessidade das velas dessa antiga aliança. Paulo está nos dizendo que aqueles irmãos do Antigo Testamento estavam debaixo de uma prisão, de um cativeiro, e esse era o cativeiro da lei. Nós não devemos pensar que é o mesmo cativeiro do pecado. O cativeiro do pecado, ele é mau, ele é terrível. Ele aprisiona debaixo de maldição. A lei de Deus não é má. Pelo contrário, Paulo diz que a lei é boa, é justa, ela é santa. Nesse sentido, o confinamento da lei não é mau. Paulo não está dizendo que nós estávamos debaixo de um carrasco. Mas percebe que ainda assim era um confinamento. Percebe que a lei não tem a capacidade de nos dar a vida, o perdão, a salvação e a libertação, porque nós somos pecadores. Mesmo que a lei seja boa, os efeitos dela sobre nós, sem Cristo, são terríveis, porque nós somos pecadores e sem Cristo nós estamos debaixo do nosso pecado, porque a lei aponta isso para nós. Realizando então esse papel de nos confinar, nos versículos 24 e 25 nós temos o segundo momento, quando Jesus Cristo chega. De maneira que a lei nos serviu de aio para nos conduzir a Cristo, a fim de que nós fôssemos justificados por fé. Mas tendo vindo a fé, já não permanecemos subordinados ao aio. Lembra duas eras. A primeira era, nós não temos o Evangelho propriamente encarnado. Nós temos o Evangelho como uma promessa. Esse período é marcado pela lei de Deus que foi dada a Moisés no Monte Sinai. Por isso é chamado Antigo Testamento, chamado período da lei. Mas uma vez que o Senhor Jesus Cristo veio e a fé em Jesus Cristo veio, então já não há mais necessidade da lei. Por quê? Porque a lei serviu como um aio para nos conduzir a Cristo. A grande pergunta que nós devemos fazer é o que significa aio, né? Essa palavra é uma palavra conhecida, muito conhecida por nós. A palavra traduzida por aio aqui é a palavra grega que gera a palavra pedagogo, né? Em grego é muito fácil, né? Pedagogos, né? É o pedagogo. E ao contrário do que nós normalmente entendemos por pedagogo, pedagogo nos dias de Paulo aqui não era um professor, né? Não era alguém que
que ensinava numa escola, essa não era a ideia, ou que trabalhava a educação. Era algo muito mais geral. Geralmente era um escravo, algum empregado da família, que tomava conta dos filhos. E aí ele tinha diversas obrigações. Ele tinha que cuidar do banho das crianças, vestir, ele tinha que tomar conta delas para que elas não fizessem confusão, tinha que ensinar as matérias também. Ou seja, ele era um supervisor, ele era uma espécie de babá, não é? Nós poderíamos dizer assim. Paulo está nos dizendo que a lei era isso, era um supervisor, uma babá para nos conduzir a Cristo Jesus. Ou seja, Paulo está nos dizendo que durante um período da história o povo de Deus precisou estar debaixo de um supervisor, de um guia, porque esse povo ainda estava na sua infância. É como se Paulo tratasse a história do povo de Deus como a história de uma criança que vai crescendo. Ele está dizendo, olha, enquanto Cristo não havia se revelado ainda, enquanto o Evangelho não havia sido revelado com clareza em Cristo Jesus, o povo de Deus estava na sua infância. E enquanto o povo de Deus estava na sua infância, ele precisava de um guia, de um supervisor, de uma babá para cuidar dele, que era a lei, que dizia o que era certo, o que era errado, que dizia qual caminho seguir, o que fazer, o que não fazer. Mas quando esse povo chegou à idade adulta, ou seja, quando Cristo, o Evangelho se manifestou com clareza, nós já não precisamos da lei para cumprir esse papel. A lei ela vai continuar sendo útil, Paulo vai nos mostrar isso mais adiante, mas não para cumprir mais esse papel. A lei nos guia até Cristo, a lei nos guia até o conhecimento do Senhor Jesus. E quando nós já estamos debaixo dos pés do Senhor Jesus Cristo, ela já não mais precisa disso. Esse momento antecipou a chegada do Messias, no qual a salvação é por meio da fé e não pela lei. Uma vez que esse novo momento da história chegou, nós já não estamos debaixo do supervisor, da babá, do guia. E aqui, irmãos, nós temos que relembrar daquilo que nós falamos. As palavras de Paulo têm duas dimensões, nós podemos compreender elas a partir de duas dimensões. A primeira, a partir da história do povo de Deus, como nós fizemos. O povo de Deus viveu uma fase da sua existência, uma fase onde eles ainda eram como crianças que precisavam ser guiados pela lei, até o Salvador, até o Messias, até Cristo. Mas nós podemos também aplicar esses princípios ao nosso coração, mais particular. Primeiro, irmão, nós devemos lembrar que quando Paulo fala de lei aqui, ele não está falando apenas dos 10 mandamentos. Ele está falando de todas as leis do Antigo Testamento, que inclui as leis de sacrifício, de purificação, do sacerdócio e assim por diante. E Paulo está nos dizendo que todas essas leis serviam para nos guiar até Cristo Jesus, e isso faz todo sentido. O povo de Deus do Antigo Testamento precisava aprender princípios claros antes que o Messias chegasse. O povo de Deus precisava aprender que era necessário o derramamento de sangue para compreender então o sacrifício de Cristo. Eles precisavam compreender que era necessário santidade e pureza para se achegarem até Cristo, até Deus, para compreenderem melhor o sacrifício do Senhor Jesus Cristo. E eles só poderiam aprender isso através da lei. A lei que condenava o homem que chegasse ao templo de forma impura. A lei que condenava o homem que quisesse não prestar sacrifícios a Deus. E Deus estabeleceu diversos sacrifícios. Deus estabeleceu o templo, Deus estabeleceu sacerdotes, Deus estabeleceu profetas, Deus estabeleceu leis quanto à alimentação, quanto à pureza sexual e quanto a tantos outros tipos de pureza, para nos ensinar princípios que nos levariam até o nosso Redentor. Sem esses princípios, o povo de Deus não seria capaz de compreender o Evangelho. Não sabe qual é um dos desafios mais complexos na pregação do Evangelho para outros povos? Povos que nunca ouviram, nunca leram a palavra de Deus, nunca leram a Bíblia, nunca tiveram acesso à Bíblia. É você trazer conceitos que para nós são simples, como perdão dos pecados, como expiação, não é? A morte de Jesus Cristo pagando o preço pelos nossos pecados, o conceito de purificação, o conceito de transgressão. Essas coisas que são simples para nós, são extremamente complexas para povos que nunca ouviram essas coisas. O Senhor Jesus, o Senhor Deus sabia muito bem disso. E por isso ele foi, durante todo o Antigo Testamento, imprimindo esses conceitos no coração do seu povo, para que quando o Messias viesse, o seu povo compreendesse o que era um derramamento de sangue,
o que era o sacrifício de um cordeiro, o que era a morte do Messias prometido, se não houvesse a Páscoa no sentido judaico, se não houvesse o derramamento de sangue de um cordeiro para morrer e poupar os filhos do povo de Deus, filhos de Israel, como nós compreenderíamos o sacrifício de Jesus Cristo, que Paulo nos diz é o nosso cordeiro pascual? Se não houvesse os sacrifícios do templo, como nós compreenderíamos o sacrifício de Cristo por nós? Se não houvessem sacerdotes que tivessem que levar o povo até Deus e oferecer sacrifícios pelo povo diante de Deus, como nós entenderíamos o papel de Cristo como nosso sacerdote, como nosso mediador? Se não existissem profetas que trouxeram a palavra de Deus para nós, como nós compreenderíamos o papel de Jesus Cristo como nosso profeta? Irmãos, em sua bondade e graça, Deus nos deu o Antigo Testamento para imprimir em nossos corações conceitos que nós só podemos apreender completamente em Jesus Cristo. O Senhor Jesus Cristo, durante todo o Antigo Testamento, através dos sacrifícios, das leis, das promessas, das profecias, das histórias, dos eventos, foi imprimindo o Evangelho, as promessas do Evangelho no coração do seu povo, para que quando o Messias chegasse, o seu povo pudesse ser salvo por meio dele. É por isso que a lei é um supervisor que nos leva até Cristo Jesus. Como eu disse, nós podemos aplicar isso ao nosso coração mais particularmente. Porque quando nós não conhecemos a Cristo, o primeiro instrumento de Deus para nos levar até Cristo vai ser a sua lei. Não se engane, você não vai convencer a ninguém a seguir o Senhor Jesus Cristo dizendo que Jesus Cristo ama ele. Você não vai convencer alguma pessoa a se converter a Cristo Jesus dizendo que Jesus Cristo tem um plano maravilhoso para a vida dele. Não vai. Pessoas só vão ser salvas por meio do Senhor Jesus Cristo quando eles ouvirem da lei de Deus que eles estão aprisionados, confinados, debaixo da maldição do pecado e que eles necessitam urgentemente de Cristo Jesus. Assistindo uma entrevista de um famoso jogador, não vou revelar o nome, mas enfim, um jogador famoso de futebol, e ele é evangélico, né? E o repórter perguntou a ele sobre o Senhor Jesus Cristo, porque ele precisava de Cristo, né? E a resposta dele foi: eu preciso do Senhor Jesus, porque eu preciso do Senhor Jesus. E ele tentou melhorar a resposta, né? Mas ele não conseguia. Ele tentou dizer: eu preciso do Senhor Jesus Cristo, porque eu preciso dele. Ele é a razão da minha vida. É por isso que eu sirvo a ele, porque eu preciso dele. Ele é a razão da minha vida. E ele repetiu isso umas 3 vezes. E eu fiquei refletindo: ele nem mesmo compreende, não é? Porque ele serve a Cristo. Cristo, pelas palavras dele, e eu não estou julgando o coração, estou julgando as palavras. Pelas palavras dele, Cristo nada mais é do que o preenchimento de um vazio existencial dele. Ele precisa de um propósito para viver, então ele achou Cristo. Mas ele podia achar na família, ele poderia achar em Buda, ele poderia achar em outros deuses. Mas ele achou em Cristo. Isso é o que acontece, irmãos, quando nós vamos até Cristo sem a lei. Quando nós vamos até Cristo sem a lei, Cristo serve para nos dar alegria, porque nós estamos tristes. Cristo serve para nos dar uma razão de existir, porque nós estamos meio perdidos no mundo. Jesus Cristo serve para nós porque nós precisamos dele. Mas quando nós seguimos o caminho que Deus nos deu, nós vamos até Cristo pela razão correta. Eu preciso do Senhor Jesus Cristo, porque sem ele eu estou perdido nos meus delitos, nos meus pecados. Sem ele eu estou morto, sem ele eu estou distante de Deus, sem ele eu não vejo a verdade, sem ele eu estou condenado e morto nos meus pecados. Eu preciso de Cristo porque nele eu encontro a vida verdadeira. Eu preciso de Cristo porque nele eu conheço a verdade, eu conheço o Deus verdadeiro. Eu preciso de Cristo porque nele eu percebo a minha maldade e posso agora viver para ser mais semelhante ao meu Deus. Eu preciso de Cristo porque ele me faz compreender que o meu propósito não é viver para mim, é viver para a glória de Deus por meio dele. Não ache que é possível tomar atalhos para chegar até Cristo. Nós precisamos da lei. Nós precisamos da lei para compreender o Evangelho.
Nós precisamos da lei para evangelizar. Nós precisamos da lei para seguir o Senhor Jesus Cristo. Por isso, quando você pregar a palavra de Deus a alguém, não se esqueça de falar da lei do Senhor. Não se esqueça de lembrar dos dias do Antigo Testamento, quando o povo de Deus não tinha ainda o mediador na sua frente. Não se esqueça de lembrar das ameaças da lei de Deus, das maldições da lei de Deus. Quando você pregar o Evangelho ao seu próprio coração, não se esqueça da lei de Deus. Não se esqueça das suas ameaças. Não se esqueça do seu padrão alto que você não consegue cumprir. Não tome atalhos para chegar até o mediador. Lembre-se, a lei de Deus é o guia, o supervisor que nos leva até o mediador. Irmãos, em nossa aliança com Deus, por meio de Cristo, as promessas são recebidas pela fé e não através da lei. E nós percebemos que em Cristo a lei cumpriu o seu papel de guia. Por isso nós podemos compreender que o Deus que nos salvou, Ele tem um plano tão maravilhoso de redenção para nos salvar, que Ele estabeleceu a lei para o propósito da nossa salvação. Não para que nós fôssemos salvos por ela, mas para que nós fôssemos levados por ela até aquele que poderia nos salvar. Não para que nós fôssemos salvos pela obediência à lei, mas para que a lei nos levasse para quem de fato pode nos salvar. O Senhor Jesus Cristo, aquele que nós podemos crer e ser salvos por Ele. Vamos orar ao Senhor nesse momento? Senhor, nós te louvamos, Pai, e te agradecemos, porque a Tua obra de salvação é rica e bela. Uma obra de salvação que nos mostra que até mesmo a lei cumpre um papel, o papel de mostrar a nossa maldade, de revelar a transgressão que há em nós e de nos conduzir, de imprimir em nosso coração a necessidade de um Salvador e nos conduzir até Ele. Muito obrigado, Senhor Deus, porque a lei não é contrária à promessa, porque a lei não foi dada para salvar o homem, ela foi dada para levar o homem até o seu Salvador. Muito obrigado, Senhor Deus, porque a lei não anula as promessas, porque a salvação é pela fé. E a lei nos revela que a salvação é pela fé. Nos ajuda, Senhor Deus, a viver nesse mundo, olhando para Cristo e enxergando o que a lei nos revela. A necessidade de um Salvador que se compadeça, que se entregue por nós, que ressuscite por nós. O Salvador que nós temos em Cristo Jesus. Nós compreendamos o papel da lei como aquela que nos pega pelas mãos e nos leva até aquele que pode nos salvar. Essa é a nossa oração em nome do Senhor Jesus Cristo, nosso Salvador. Amém.